Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Aliás, vou nem perguntar mais, porque eu sei que está todo mundo bem, todo mundo em casa, tranquilo, nossas aulas voltando, mesmo que online, e todo mundo aprendendo, todo mundo feliz. Hoje eu estou aqui para falar um pouco mais para vocês sobre população, geografia da população e sobre a população brasileira. E hoje eu vou trazer alguns conceitos importantíssimos quando o assunto é população, quando o assunto é demografia, tá certo? Eu já falei para vocês na aula passada sobre populoso, povoado e população bem distribuída, lembra? Local populoso é aquele que tem a população absoluta alta, local povoado é que tem a relação entre população e área alta, ou densidade demográfica, e local com população bem distribuída é aquele que a população se espalha pelo espaço. Não é o caso do Brasil. O Brasil é muito populoso, não é povoado, porque a relação de densidade demográfica é baixa, e a gente está concentrado no litoral e na região sudeste. E hoje nós vamos falar sobre a questão do crescimento da população, e focando na população brasileira, tá certo? Então, para a gente entender crescimento, nós temos que entender dois conceitos: o crescimento natural ou vegetativo e o crescimento real ou absoluto, ou crescimento demográfico. Crescimento natural ou vegetativo, o que é isso? É quando a gente simplesmente pega a taxa de natalidade e diminui pela taxa de mortalidade. Então anota aí, crescimento natural é taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Mas, Meirinho, o que são essas taxas? A taxa de natalidade é aquela que vai medir quantas pessoas nascem em um determinado local. E a taxa de mortalidade é aquela que vai medir exatamente quantas pessoas morrem naquele local. Então, se nascem mais pessoas do que morrem, nós estamos tendo um crescimento vegetativo positivo. A população está crescendo. Se nascem menos pessoas do que morrem, a gente está tendo um crescimento vegetativo negativo. A população está decrescendo. Se a diferença entre a natalidade e a mortalidade ela for muito alta, nós temos um crescimento acelerado. Se a diferença for pequena, nós temos um crescimento mais lento. Olhem aí, por favor, na página 48 do livro de vocês. Tem um gráficozinho aí embaixo. Estão vendo esse gráfico? Ele tem duas curvas muito interessantes, que explicam muito bem como funciona a taxa de mortalidade e de mortalidade no Brasil, historicamente e atual, que é muito coincidente com a do mundo, na verdade. Só que no Brasil isso aconteceu em épocas diferentes do que aconteceu no mundo, tá certo? Então vejam só, historicamente, até os anos de 1950, mais ou menos, nós tínhamos uma taxa de natalidade muito alta e uma taxa de mortalidade muito alta. Então, o crescimento vegetativo era pequeno. Nascia muita gente, mas morria muita gente. Tenho certeza que na família de vocês, nos avós, nas pessoas mais velhas, quanto mais você sobe a geração, mais irmãos essas pessoas tiveram. E às vezes muitos desses irmãos já faleceram, principalmente quando crianças. Por quê? Porque até a década de 50 nós tínhamos poucas condições sanitárias, nós não tínhamos acesso a certos remédios e vacinas, então nós tínhamos uma grande taxa de mortalidade infantil, especialmente. As crianças, elas morriam muito quando bebês. Tanto que nós comemoramos até hoje o aniversário de um ano. Sabe aquele aniversário de um ano que você não aproveitou nada, mas que sua família gostou? Sabe por que ele existe? Dois motivos. O primeiro é para a própria família, que vai apresentar o bebê à sociedade. Às vezes é um parente distante, que não pode vir todo dia, que não conhece, então faz uma festa e todo mundo se diverte. E o segundo é para comemorar o primeiro ano de vida, porque esse primeiro ano de vida é um ano muito difícil. É o ano onde o bebê ainda está se construindo, onde o bebê está completando a sua formação e onde o bebê ele não tem defesas no organismo para as doenças, chamados anticorpos. É por isso que é nessa fase que o aleitamento materno é muito importante e é nessa fase onde começam as vacinas para o bebê ficar imune a certas doenças que antigamente matavam a população. Então, quando você chega à década de 50, você tem um aumento
de um aumento de coisas que vão fazer com que a mortalidade ela seja muito menor. Só que a natalidade ela permanece alta. Nessa época, o Brasil ainda era muito rural. Então você começa a ter muita gente nascendo e cada vez mais as pessoas morrem menos. Então, quando isso acontece, você tem um crescimento vegetativo grande. Tem até um nome. Chamam os Baby Boomers. É a geração do Baby Boom. É a geração do quando teve... Não é que o bebê explodiu não, viu gente? Quando explodiu a quantidade de bebês. Muita gente tendo filhos, poucas pessoas morrendo. Então, a população cresce muito nessa década. Isso vai perdurar até mais ou menos os anos 70 e 80. Por quê? Porque nessa época você tem algumas mudanças sociais que vão mexer nesse crescimento. Primeiro que você vai ter um aumento dos métodos contraceptivos, ou seja, os métodos que possibilitam um casal de ter um controle se vai ter filhos ou não. E você tem também a revolução feminina, que vai mudar o papel da mulher na sociedade. Ela deixa de ser uma dona de casa, ela deixa de ser uma pessoa que vai só cuidar da família para ser uma pessoa que vai ter uma vida assim como o homem tem, profissional, educacional, financeira, bem-sucedida, e ela vai buscar isso antes de ter uma família. Antes, as mulheres se casavam muito cedo e a vida dela geralmente ela está em casa cuidando de filhos, de família. Hoje não. Hoje, as mulheres, tenho certeza que as garotas que estão escutando aí, que estão escutando essa aula, todas vocês têm sonhos a realizar antes desse sonho de casamento. Então, vocês querem estudar, vocês querem se formar, se realizar profissionalmente, economicamente, depois é que pensem em alguma coisa, e olhe lá. Então, a nossa sociedade hoje, ela já tem coisas que fazem a gente ter menos filhos. Fora isso, quanto mais urbano nós ficamos, quanto mais modernos nós ficamos, menos filhos por habitante nós temos, que é a chamada taxa de fecundidade. Então, a taxa de fecundidade no Brasil ela caiu muito de uns anos para cá, porque a população passou a ter menos filhos por pessoa do que ela tinha anteriormente, tá certo? Para finalizar, a gente vai falar sobre o que é crescimento absoluto ou demográfico. Que crescimento é esse? Esse crescimento ele se dá quando você soma na taxa de natalidade e na taxa de mortalidade a imigração e você retira a emigração. O que é isso? Emigração, com de exportação, é quando você tem pessoas saindo de um local. Imigração com I de importar é quando você tem pessoas entrando no local. Então, se uma população ela emigra, sai mais gente do que entra, ela vai diminuir. Se uma população entra mais gente do que sai, ela vai aumentar. Então é por isso que o crescimento real ele só é possível de ser visto quando você tem a soma aí desses fatores, tá? Quando você tem a entrada desses fatores na conta. Então, quando você soma os imigrantes e você retira os emigrantes, você vai saber com exatidão quantas pessoas cresceram, o quanto aquela população cresceu ou quanto aquela população diminuiu. Isso vai depender do local. Tem muitos locais que são centros de expulsão de pessoas. E tem muitos locais que são atrativos. O Brasil, por exemplo, teve um crescimento populacional muito grande no começo do século passado, porque nós tivemos grandes imigrações de europeus e asiáticos para o Brasil, principalmente japoneses, alemães, italianos e espanhóis, e portugueses que continuaram vindo para cá. Essas famílias, essas pessoas, hoje parece difícil acreditar nisso, mas nessa época, começo do século XX, foi aquele século onde nós tivemos as duas grandes guerras, pobreza na Europa, a industrialização ela era muito avançada, então as condições de vida na cidade eram muito difíceis. Então, muitos europeus saíam da Europa e vinham para o Brasil fugindo de questões, fugindo de fome, fugindo de miséria, fugindo de uma baixa qualidade de vida. Minha família foi assim. Meu pai era português,
ele nasceu em Portugal e o meu avô migrou para o Brasil na década de 50 do século passado, fugindo da miséria do pós-guerra lá na Europa. Então nós temos aqui, principalmente na região sul e sudeste, uma migração intensa. São Paulo recebeu principalmente os japoneses e os italianos, o Rio de Janeiro recebeu muitos espanhóis e a região sul do Brasil recebeu uma grande comunidade de alemães. Tanto que até hoje esses locais são conhecidos por essas comunidades. Até o jeito de falar paulistano, aquele jeito meu cantado, ó, meu sotaque foi feio agora, né? Esse jeito de falar, ele vem justamente dessa influência dos italianos, tá certo? Então, gente, por hoje é só. Leiam as páginas do livro que estão recomendadas aí na postagem. Façam a atividade proposta. Um beijo para vocês e até a próxima aula, tá, gente?